Olá a todos e todas, mais uma vez o Sinasef aqui, ao vivo, hoje trazendo um tema muito importante. Nós vamos trazendo um tema sobre a suspensão do calendário escolar. E para isso nós trouxemos dois companheiros que estão vivendo essa experiência da atividade remota, da atividade não presencial, para colocar para a gente o que está acontecendo de fato, vantagem e desvantagem desse processo. O que é que o Sinasef está propondo a suspensão do calendário escolar? Estamos trazendo a companheira Patrícia, do Instituto Federal do Espírito Santo, que lá o reitor já decidiu que a partir do dia 17 vai retomar as atividades, com atividades não presenciais, então queremos que ela discuta esse processo também. E, por fim, o companheiro Valmir, da nossa assessoria jurídica, para dar suporte jurídico sobre o que nós vamos fazer. Então, sem mais delongas, vamos ouvir os nossos convidados a partir de cada experiência. Eu vou pedir a cada um deles, ao companheiro Glaus e ao companheiro Robson, que comece relatando a sua experiência, dando o seu boa noite, mas relatando especificamente a sua experiência sobre esse trabalho que está acontecendo à distância no seu instituto. Então, com a palavra, o companheiro Robson, lá do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Robson, liga o seu microfone e relate para a gente. O que é que está acontecendo lá, que tipo de coisa está acontecendo lá e o que é que isso traz de benefício ou não traz de benefício para os nossos estudantes. Então, boa noite, companheirada, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente poder tratar desse tema tão relevante, né? Que tem tomado conta da nossa agenda, né? Enquanto professor, enquanto educador, né? Os técnicos também. Saudar todos os colegas que estão participando, que vão ajudar a gente nesse debate. Eu gostaria de começar, até antes, Lobão, se você me permite, de relatar, né, como que está a situação aqui no IFMS, dizer que nós não temos resposta pronta para nada, né? Nós estamos iniciando um movimento diferente, o momento é atípico, não tem dono da verdade, né? O que a gente precisa estabelecer um diálogo, né, aberto, franco, transparente. Uma das nossas ânsias é o que tem faltado, e então, o que está acontecendo hoje? O IFMS, na última reunião do COSUP, no dia 31 de março, deliberou, então, pelas atividades não presenciais, né? Hoje a gente está já, em alguns campi iniciaram no dia 6, outros campi iniciaram agora hoje, no dia 13, as atividades não presenciais. É fato que a gente vai ter algumas dificuldades, a gente tem alguns empecilhos, né? A gente chegou a fazer uma pesquisa junto aos estudantes, uma pesquisa junto aos professores, então nós temos dados concretos do prejuízo que isso pode acarretar, né? E aí na monta, eu estou falando numa monta de mais ou menos 25% a 30% de estudantes que não têm acesso a computador, eu não estou nem falando de internet, né? Porque de internet a gente pode até questionar a questão da qualidade, porque daí vão ter acesso pelo celular, enfim. Mas a questão do computador, nós temos uma monta de 25% a 30% que não tem acesso ao computador. Então, assim, dessa população, desses estudantes que nós estamos falando, né? A pesquisa com os docentes, 76% dos docentes, né? Eu falo porque eu sou conselheiro, então eu tive que buscar esses dados junto aos colegas, né? Para poder fundamentar o voto, e 76% desses docentes não tem curso, não tem nenhuma formação pedagógica para trabalhar em EAD. Eles falam que não há que se falar em EAD, que a gente pode falar de educação não presencial, mas no fundo, nós estamos falando de EAD. Então, aqui a agonia começa no dia 6, né, na semana passada, hoje mesmo tivemos uma reunião com o pessoal do NAPNE, né? Eu gostaria depois, no final, mais para frente, poder ler o relato do pessoal do NAPNE, que foi apresentado em uma das reuniões do COEP, né, que fundamentou o voto para o COSUP, né? Foi muito rápida essa decisão aqui no IFMS. A decisão as discussões começam no dia 20 de março, e no dia 31 a gente já tinha estabelecido que nós iríamos trabalhar com atividades não presenciais. Então, assim, nesse primeiro momento, nós estamos, então, trabalhando com atividades não presenciais. Eu gostaria depois de trazer, né, esses dados e fundamentar algumas críticas, eu acho que fazer algumas reflexões do ponto de vista, inclusive, jurídico. O doutor Valmir está aí para nos ajudar. Seria isso. Boa noite a todos.
Obrigado, querido. Eu acho que essa discussão vai ser rica. E eu queria colocar nessa roda a companheira Patrícia, que está vivendo agora o drama, está sendo convocada para reiniciar as atividades acadêmicas a partir desse processo remoto. Patrícia, como é que liga o seu microfone? Como é que sua base está vendo essa possibilidade? Quais as condições de trabalho que vocês têm e se isso pode trazer benefícios para os seus alunos? Como é que você vê isso? Como é que o Instituto Federal do Espírito Santo está vendo isso? Fica à vontade, Patrícia. Então, boa noite, né, a todos e todas que estão aqui participando dessa atividade. Parabenizar o sindicato pela iniciativa, né, pela importância que a gente está passando, né, trazer esse debate da importância que ele tem nessa situação, né, de pandemia. Eu acho que quando a quarentena foi decretada, o que estava no horizonte, né, que ela era para salvar vidas, não era para precarizar a educação. Então, acho que esse é o primeiro elemento que a gente tem aqui para botar nesse debate. Assim. Então, quando as reitorias elas sinalizam para essa de posição, na semana passada, que apresentou essa proposta de retomada do calendário, e os professores né? A gente tem uma situação mesmo de... Assim, a gente já tem a situação de insegurança em função, né, da crise sanitária, da crise econômica e tudo, e mais agora agravada com essa tomada de posição pela reitoria, né? E existe, foi feita uma pesquisa também, isso que o professor falou, nós consideramos, inclusive, a pesquisa viciada, ela tem vários viés dentro da pesquisa, e estão tomando uma posição, né, institucional a partir de opinião, que falta mais tratamento científico dos dados, né? Então, do tipo, 57% dos professores têm algum tipo de relação com essas novas metodologias e tudo, mas mais de 40% né? E eles vão ser chamados a dar aula à distância, ou aulas não presenciais, e para a gente isso é preocupante. Eu acho que fere de forma muito grave aquilo que os institutos federais têm de fundamental, que é a qualidade do ensino da educação. Por isso, né, aqui, inclusive, a nossa seção sindical já se posicionou, né, através de uma nota, cobrando, né, que esse debate da educação à distância não seja feito agora, que o mais correto nesse momento é as contra, né, esse ISO que a reitoria faz nesse momento, né? Então, contra o formato, né, contra essa possibilidade de atividades não presenciais. E aí a gente pode, inclusive, eu acho que o primeiro elemento que a gente tem que trazer aqui é pelo caráter excludente que, nesse momento, né, essa proposta assume. Obrigado, Patrícia. Klaus, lá no Instituto Federal do Tocantins, vocês estão vivendo essa experiência. Aulas remotas. Lá, inclusive, parece que a direção da escola, o Instituto, está chamando de EAD, de ensino à distância. Algo do ponto de vista que eu depois queria ouvir a palavra do nosso advogado, que isso é ilegal, porque EAD requer uma preparação da qual nós não temos essa preparação. E que os alunos têm um arcabouço de pré-requisitos que os alunos nossos não têm. Então, qual é a experiência que vocês estão vivendo lá? Como é que está o trabalho lá e que efeitos positivos ou não está trazendo isso para os nossos alunos? Fica à vontade, Klaus. Boa tarde, Davi, Lobão. Boa tarde a todos. Uma grande satisfação participar desse momento. As dúvidas são amplas, gerais, e em especial aqui no âmbito do IFTO. É importante fazer uma contextualização sobre como se deu a adoção do EAD no IFTO como mecanismo de substituição ao ensino presencial. E sim, o nome que se deu aqui foi ensino à distância. Bom, no dia 17 de março, surgiu a portaria do ministro da Educação autorizando a utilização, a substituição, né, do ensino presencial pelo EAD, bem como autorizando em opção a esse instrumento, a suspensão do calendário. O IFTO, no dia seguinte, optou pela adoção do EAD. O artigo 1º da portaria, assinada única e exclusivamente pelo reitor do IFTO, diz o seguinte: instituir o ensino à distância, EAD,
como método a ser adotado para o desenvolvimento das atividades de ensino. E aí é importante contextualizar que no IFTO falta muito do que o companheiro Robson pontuou, que é o debate amplo, franco. Veja que no IFTO o reitor ele optou por fazer essa adoção monocraticamente. Ele não convocou o Conselho Superior da instituição. E o pior, posteriormente ao ato, ele também não convocou o Conselho Superior e se nega a convocar. No entendimento dele, não é de competência do Conselho Superior tratar desse assunto, que nos termos do Estatuto do IFTO claramente é de competência do Conselho Superior. Então, os 4 representantes titulares do Consup, do segmento discente, chegaram a solicitar a reunião do Conselho Superior e foi indeferido. Então, falta o debate amplo a respeito dessa questão, e com relação à nossa prática, a gente já constatou de forma inequívoca que o ensino, como está adotado, ele não observou as limitações. Ficou claro que os professores não têm condição de utilizar essa ferramenta, visto que não foram preparados, e os estudantes de forma igual. E o pior, já foi constatado que vários estudantes não têm condição de ter esse acesso ao ensino à distância, tanto que a própria reitoria lançou mão agora de algumas metodologias, como o pagamento de um incentivo, de um auxílio emergencial para que o estudante receba R$50 para custear a internet, sendo que, na verdade, muitos não têm cobertura para ter acesso à internet, muitos não têm computadores, ou não têm celulares, a situação ela é muito dramática. E é fato hoje que grande parte do nosso alunado está à margem do processo, não está tendo acesso ao ensino. Essa é a minha contribuição inicial. Obrigado, querido. Vamos colocar agora na roda o nosso advogado, a nossa assessoria jurídica, que vai colocar para a gente o seguinte. Valmir, nós estamos fazendo uma grande campanha pela suspensão do calendário. As experiências aqui relatadas, e nós achamos que esse trabalho, sem um devido sustentação para ele, pode causar um prejuízo muito grande para os nossos alunos. Então, o que é que você aponta do ponto de vista legal que, neste momento, cada seção pode fazer para defender a posição do Sinasef, que é de suspensão do calendário imediatamente? Boa noite, Lobão. Boa noite a todos os integrantes aí que compõem a categoria do Sinasef. Boa noite aos demais participantes que contribuem para esse debate. Primeiramente, gostaria de dizer que algumas seções sindicais e servidores já nos encaminharam essa demanda, dizendo da preocupação desse ensino à distância na forma como vem ocorrendo e é proposto pelo Ministério da Educação e também por alguns institutos federais. Primeiramente, realmente há restrições na lei que impõem determinados requisitos para a instituição do ensino à distância. Porém, nesse momento de excepcionalidade, a gente observa que o MEC e alguns gestores, com o escopo do trabalho remoto, têm propiciado e determinado que docentes continuem prestando as suas atividades através do ensino à distância. Entendemos que essas medidas de ensino à distância geram uma série de dificuldades, porque nós temos inúmeros docentes que nunca atuaram em ensino à distância, sequer possuem conhecimento específico de como elaborar esse material e também sequer possuem equipamentos necessários para a produção, como a gravação de uma aula, ou até mesmo filmagens, coisas assim, para encaminhamento aos alunos. De outro turno, nós temos a questão dos alunos, que grande parte dos alunos da rede federal de ensino vinculado aos institutos federais são vulneráveis economicamente. Cerca deles, muitos deles sequer têm um computador ou até mesmo uma internet adequada.
em razão disso, não conseguem acompanhar essas aulas à distância. Então, isso gera uma preocupação muito grande. O governo federal e as instituições também se oportunizam desse momento de pandemia, no sentido de implementar o ensino à distância. O MEC, como bem o professor Klaus referiu, expediu a portaria 343, onde menciona, né, a possibilidade dessa forma de ensino. Em nome do Sinasef Nacional, nós podemos questionar isso, e assim como também as seções sindicais podem ingressar com a medida judicial necessária de acordo com o seu interesse, a sua conveniência local. Havendo interesse do Sinasef Nacional, nós podemos questionar judicialmente através daqui de Brasília, mediante um processo, né? Para isso, precisaríamos de deliberação da ADM, ou até mesmo via sessão sindical. Recebi reclamações do Maranhão, de professores que não têm condições e aparato necessário para o ensino à distância. Lá de Mato Grosso, o Klaus nos passou isso, o Robson, melhor dizendo, nos passou essa demanda. No IFE Sul também temos demanda. No Espírito Santo também tivemos reclamação a respeito disso. Então, enquanto assessoria jurídica nacional, nós estamos à disposição, se assim entender a direção nacional, por dar o encaminhamento necessário, ou então subsidiarmos as sessões sindicais para o ingresso e atuação daquilo que é necessário. A suspensão do calendário, conforme foi dito, ela é uma prática em muitas instituições, em diversos momentos que isso possa ocorrer. E isso praticamente suspende o calendário acadêmico e depois é retomado em melhores condições com aulas presenciais. Um exemplo de suspensão de calendário acadêmico, durante a greve. Né? Durante a greve, quando há um impacto na instituição e para os estudantes, é suspenso o calendário acadêmico e depois terá continuidade assim que retomar a normalidade. Inclusive, o próprio MEC, me parece que ele define duas possibilidades através de algumas normativas. Que as instituições, elas não precisam aplicar a continuidade desse trabalho remoto, mas aqueles que não continuarem o trabalho remoto através do ensino à distância e por meios digitais, terão que repor essas aulas. Em contrapartida, quem continuar com o ensino à distância poderá ser computado esse tempo. Tá? Obrigado, querido. Olha, eu queria aqui agradecer muito às pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos chegando a mais de 70 pessoas ao vivo. Estamos com 13 compartilhamentos. Então, eu vou pedir às pessoas que estão assistindo que compartilhem no seu Face. É muito importante que a gente chegue a outros espaços. Então, pode compartilhar à vontade, que para a gente é muito importante isso. Então, retomando aí a nossa rodada, Robson, como é que está acontecendo o processo de educação à distância quando você relata que 25% dos alunos não têm computador em casa para fazer o devido acompanhamento? Como é que esse processo pode caminhar com 75% de docentes sem ter treinamento devido, sem ter condições plenas de executar esse trabalho? Qual é a avaliação sua desse trabalho? O que é que isso pode acontecer? E eu queria que você colocasse uma discussão no bojo aí. O Instituto Federal do Mato Grosso do Sul está empenhado no combate ao coronavírus? Fica à vontade, Robson. Liga o microfone. Vamos lá. Bom, só pegando um gancho aqui do Klaus, né, que apresenta a questão do auxílio, aqui também foi aprovado o auxílio no valor de R$30. E aí, R$30, a gente não precisa nem mencionar, né, a qualidade da internet que o estudante possa vir a ter, ainda que usando o celular. Bom, com relação ao outro colega que perguntou, o Luiz Sérgio, sobre a questão da suspensão, da possibilidade de suspensão, né, da alteração da data do Enem, eu acompanhei, semana passada, saiu no dia 6, um PL 137, se eu não estou enganado, no dia 6, que vem justamente nesse sentido de tentar
prolongar, né, e suspender o calendário do Enem por conta da questão da desigualdade. Essa questão da desigualdade consta no PL, inclusive, que eu tive acesso à leitura. Com relação às atividades no IFMS, no combate ao coronavírus, realmente tem havido, o Lobão, em alguns pontos, em alguns casos isolados, né, a questão de fabricação de equipamentos, de consertar respiradores, no caso de Campo Grande, então tem havido essa participação, sim, tá? Agora, com relação à quantidade de pessoas, de estudantes e de professores que estão tendo acesso a esses equipamentos para desenvolvimento da atividade pedagógica, essa é a nossa maior preocupação, porque, assim, o que nós temos hoje são dúvidas, né, e talvez essas dúvidas tenham um fundamento na pressa que nós tivemos de aprovar uma medida como essa, sem antes ter debatido, sem antes ter estudado, pelo menos, esses dados, né. Eu trago aqui alguns dados, por exemplo, se vocês me permitem, olha só, em um dos campi, que nós fizemos uma pesquisa com os estudantes, né, de 734 estudantes que responderam, 233, ou seja, 32% não tem computador. Eu não estou nem falando de internet, eu estou falando que não tem o equipamento essencial para poder desenvolver o ensino-aprendizagem. Outro campus aqui, ó, por exemplo, Corumbá. De Corumbá, de 1.174 estudantes que responderam ao questionário, 389, ou seja, 33% não tem computador. Né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos excluir essas pessoas, nós estamos excluindo esses alunos, né? Nós estamos, de certa forma, isso chega a beirar uma violência, né? Nós estamos deixando à margem da educação, da possibilidade, da igualdade de oportunidade, estudantes que já sofrem com essa marginalização, né? Por conta do acesso, por exemplo, às tecnologias. Olha só, Coxim, que é um outro campus aqui, 243 dos 708 que responderam, ou seja, 34% dos estudantes não têm computador. Então, nós estamos trabalhando nessa média. Olha só, aqui da UANA, que é o meu campus aqui, ó, 598 estudantes que responderam, 26%, ou seja, 153 estudantes não têm computador, né? É claro que esse acesso à internet, se a gente for avaliar do ponto de vista geral, ele acaba sendo um problema menor do que o acesso ao computador, porque 13% do IFMS inteiro, segundo essa pesquisa, não tem acesso à internet. E aí vem essas medidas, como, por exemplo, desse auxílio de R$30 para tentar suprir essa lacuna, né? Mas aí a gente fica deficitário ainda na questão do acesso à própria tecnologia, né? Então, em princípio, seria isso. Depois eu quero trazer os dados dos professores, né, porque nós fizemos para fundamentar o voto no COSUP. Muito bom, querido. Uma preocupação para o pessoal lá do Espírito Santo, né? Vocês se sentem, Patrícia, os seus colegas professores, vocês se sentem preparados para fazer esse trabalho? Vocês acham que dá para dar conta desse trabalho, de você fazer um trabalho à distância? Vocês teve treinamento para isso? A escola lhe deu as condições de como construir essas aulas remotas, esse processo todinho? Isso foi preparado? Vocês têm como fazer isso a contento? Vocês têm como fiscalizar a presença e a participação dos alunos? Como é que esse processo vai acontecer? E se você acha que isso traz benefício para os alunos? É muito interessante a abordagem, assim. Na pesquisa, né, que foi feita aqui para fazer esse perfil, traçar um pouco do perfil, o que ocorre? Né? 57 professores apresentaram que tem algum nível de relação com essas, né, tecnologias da informação, utilizam o que? Acadêmico e tudo, e quase 48% apresenta que não tem, né, experiência e tudo. O que a reitoria propôs? Que usar esse processo agora, esse tempo agora até a volta no dia 17, para fazer um curso, né, online também, que é o que permite agora, pelo CEFOR, que é o nosso centro de formação. Mas, boa parte dos professores, eu me incluo nesse setor, compreende que isso não é tratar com qualidade a educação. Porque essa modalidade de ensino, a educação à distância, ela não pode ser operacionalizada com um curso aligerado de 1 a 2 semanas para resolver essa questão. Não pode, tá certo? Tem todo um know-how, tem toda uma expertise, tem todo um processo,
né, que a gente, inclusive, questiona, né, a qualidade dessa educação que é feita no nosso país com a educação à distância, mas mesmo a forma como ela é feita não é desse jeito que as reitorias estão colocando. Não dá garantia para os professores fazer um curso para conhecer o ambiente virtual de aprendizagem, para conhecer a plataforma, não dá. E os professores que já estão fazendo, o que eu tenho em contato com eles, têm apresentado justamente isso, dificuldade, não é muito operacional, não dá segurança para esses professores. E aí eu queria dialogar, inclusive, assim, por que as reitorias estão agindo dessa forma? Eu acho que o papel das reitorias, né, e do IFES aqui, nosso reitor é o diretor do CONIF, né, o presidente. Eu acho que um compromisso de fato, com a educação pública seria a Rede Federal de Educação e contra a normativa do MEC, no sentido, inclusive, de ser um sujeito à suspensão do Enem, desse calendário, porque esse calendário só interessa as grandes escolas privadas porque querem continuar cobrando mensalidade. Não é compromisso com a educação. Então, se a gente, de fato, tem compromisso com a educação, a política correta da Rede Federal de Educação e dos reitores, porque sabe que tem uma base social, né, que 50% entra pela política de cotas, né, está dentro desse setor da vulnerabilidade social, eles já estão prejudicados, já é excludente, não é fortalecer a política da transformação da educação enquanto mercadoria, em precarização e privatização. Ao contrário, é botar a Rede Federal de Educação para atuar nessa conjuntura do Covid, mas no sentido, né, primeiro, não fazer precarização da educação e contra esse calendário do Enem, né, eu acho que é isso que a rede tem que sinalizar. E colocar essa estrutura que a gente tem, inclusive, a serviço para garantir a vida dos nossos alunos, dos docentes, dos técnicos e tudo. Obrigado, querida. Glaucio, você tem reclamado muito de que a direção do Instituto Federal do Tocantins não está usando os mecanismos democráticos que a nossa instituição tem, que são suas instâncias. O Consuper, por exemplo, é o órgão que deve discutir e tem poderes para isso, uma suspensão do calendário escolar. Sabendo que esse processo envolvido com essa educação à distância prejudica o nosso aluno, e como colocou Patrícia, tem uma finalidade de ajudar as escolas privadas que querem a manutenção do calendário do Enem, que querem cobrar mensalidade, como se nada disso estivesse acontecendo. Qual o recado que você dá ao seu reitor nesse momento? E o que é que você falaria para a comunidade do Instituto Federal do Tocantins? Como é que podemos lutar pela suspensão do calendário lá? Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que existe a necessidade do debate e que só por meio do debate franco, o debate transparente, deixando o ego de lado, é possível amadurecer. O doutor Valmir pontuou muito bem que existem teses jurídicas que fundamentam o pedido judicial de suspensão do calendário, visto que a ferramenta que se está utilizando hoje não é o EAD, é algo precarizado do EAD. Mas essa não é a melhor medida. O judiciário, ele é a última alternativa, ele deve ser sempre a última alternativa. Essa questão deveria ser tratada no âmbito político cabível dentro da instituição, que é o Conselho Superior. Nós temos que observar que essa medida foi tomada no IFTO no contexto de uma calamidade. Então, é possível buscar elementos para justificar o ato monocrático do reitor, de ter tomado aquela decisão sozinho. No entanto, não há como se justificar, na sequência, o reitor não ter levado essa questão para ser debatida por meio dos representantes da comunidade acadêmica que atuam no âmbito do Conselho Superior, o maior órgão consultivo e deliberativo. No Estatuto do IFTO, lá no inciso 1º do artigo 9º, é colocado que é competência do Conselho Superior aprovar as diretrizes para a atuação do IFTO e zelar pela execução de sua política educacional. No inciso 4º, está constando como competência do Conselho aprovar o projeto político-pedagógico, as organizações didáticas, os regulamentos internos e as normas disciplinares. E é evidente que a portaria do reitor
que implantou o EAD para todos os cursos, alterou a modalidade dos cursos, ou seja, alterou o projeto pedagógico desses cursos. Nesse sentido, é totalmente injustificável a postura de um dirigente em não colocar o debate para ser realizado, ainda mais diante do requerimento de todos os representantes discentes do Consup solicitando uma reunião do Conselho Superior. Então, vejam, além de tomar decisão monocrática, se impede o debate. Apenas o debate amplo vai naturalmente indicar o melhor caminho. Duas cabeças pensam mais do que uma. Quem dirá mais de 20 cabeças no âmbito do Conselho Superior, eleitas, respectivamente, pelos segmentos técnicos, docentes, dos estudantes, da sociedade civil organizada. Então, esse é o recado que eu dou para o dirigente máximo da nossa instituição, o reitor, que paute no âmbito do Consup para que seja feito um debate franco, se pela manutenção do EAD com alterações, se pela suspensão do calendário, mas que paute o debate. Só assim nós vamos crescer enquanto instituição. É muito triste nós termos que buscar o judiciário. No entanto, é fato, constatado pelo próprio reitor, de que parte dos nossos alunos não estão tendo acesso a esse ensino. Se não fosse assim, não teria implantado o próprio auxílio emergencial. Então, nós temos problemas e eles devem ser reconhecidos e levados para o fórum competente. Obrigado. Eu queria botar a Valmir nessa conversa, Valmir, com um aspecto legal. As nossas aulas presenciais, ela exige uma participação mínima do aluno em 75%, menos do que isso, ele é automaticamente reprovado. Tem toda uma regulamentação de que, do sistema à distância, como está sendo feito, fica impossível de cobrar isso. O que é que acontece, por exemplo, com a obrigatoriedade de um professor que tem que registrar a presença ou não do seu aluno numa atividade da qual ele não tem condições de fazer esse processo? Do ponto de vista legal, essa atividade desta forma pode ser questionada? Microfone, Valmir. Microfone, Valmir. Sim. Sem dúvida que ela pode ser questionada tanto pelos docentes quanto pelos próprios alunos, caso advenha algum prejuízo para eles. Conforme foi bem retratado, a questão da suspensão do calendário acadêmico, ela tem que passar pela própria instituição, primeiramente. E nisso tem que verificar o prejuízo que está advindo para os servidores, no caso, os docentes, assim como para os próprios alunos, que sofrerão os danos de não poder acompanhar essas aulas, não poder ter as avaliações, ou até mesmo que eles fiquem prejudicados quanto ao princípio da isonomia. Alguns têm melhores condições de assistir e acompanhar as aulas. Outros não têm nenhuma condição de que isso aconteça por não ter os meios necessários para tais acompanhamentos. Sem dúvida que os alunos carentes, que não tenham essas condições, eles podem até mesmo denunciar via Ministério Público Federal isso que está ocorrendo. O Ministério Público Federal também teria legitimidade para exigir no local a suspensão das aulas, a suspensão do EAD, a suspensão do calendário acadêmico. Então, se corre o risco de que também o Ministério Público venha determinar numa instituição que ela suspenda o seu calendário acadêmico e faça prejuízo que está acontecendo. Nesse momento de excepcionalidade que vivemos, não terá como um professor, por exemplo, ele fazer todo o acompanhamento da presença do aluno ou até mesmo dessa parte das avaliações. E isso causa um prejuízo ao princípio da isonomia. Os alunos carentes não teriam condições de ter o mesmo acesso, o mesmo acompanhamento, em muitas situações, nem mesmo a igual efetividade, qualidade desse ensino à distância.
Obrigado, querido. Robson, você fez um estudo da realidade concreta do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Então, você não está falando em troco do nada. Você era obrigado a votar, por você ser membro do Consuper, uma coisa muito importante, e você não baseou o seu voto no achismo. Você foi atrás da pesquisa. E a pesquisa lhe apontou que pode causar prejuízos enormes aos alunos. Qual é a linha da sessão? Vai parar por aí? Tem para onde ir mais para buscar que o direito do aluno seja garantido? Vocês pretendem ir além? Qual é o caminho que o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul vai travar a partir de agora? Liga o microfone, Robson. Bom, primeiro é preciso deixar claro, Lobão, que eu não respondo pela sessão, né? Eu estou como conselheiro e, claro, fiz parte da diretoria na gestão anterior e aí, por isso, essa preocupação também. É um dos motivos de chamar a atenção, uma das formas de chamar a atenção dos docentes, e aí eu acho que eles pararam um pouquinho para pensar. Eu coloquei a questão da nossa avaliação de desempenho, aquela avaliação do docente pelo discente, nesse período, né, em atividade presencial, como que seria essa avaliação, né, porque ela tem impacto na nossa progressão. E aí causou um desconforto, o pessoal ficou meio preocupado, mas, enfim, acabou passando. E essa pesquisa, como conselheiro, né, junto aos... E aí, só para finalizar dos estudantes, né, então, de um modo geral, os estudantes, 8.200 estudantes responderam esse questionário. E 1.862, ou seja, 23% não tem computador. Então, nós estamos falando desse universo hoje dentro do IFMS. 23% não tem acesso a computador e 13% não tem acesso à internet. Isso é relacionado aos estudantes. Em relação aos professores, e aí foi o que fundamentou o voto, e eu tinha uma preocupação muito grande quando eu busquei essa forma, né, essa pesquisa, foi de repente, a pesquisa apontar para o encaminhamento da manutenção do calendário com as atividades não presenciais. E ainda bem, né, que acabou não acontecendo, então, quantitativamente, a gente acabou defendendo a ideia de suspensão do calendário por uma questão óbvia de quantidade de votos mesmo. Mas o que me preocupa é a pesquisa qualitativa, né? Porque em cima dessa pesquisa qualitativa é que a gente pode chegar a esses números de 76% dos docentes, 76,3% dos docentes não tem formação pedagógica para trabalhar com educação à distância aqui. Não tem. Então, como que nós vamos garantir a qualidade que é constitucional do ensino, sabendo que a gente não tem esses professores preparados para atuar nessa situação. E aí, o dado que chama atenção, que 39,2%, ou seja, 40% dos docentes, não tem um espaço adequado para desenvolvimento das atividades pedagógicas em suas residências. Se nós estamos falando de 40% de docentes que não têm, quiçá os estudantes. E aí, mais uma vez, nós estamos afrontando a Constituição no que diz respeito à qualidade do ensino, né? Outro dado que chama muita atenção aqui, com relação a essa possibilidade de suspensão ou não, acabou ficando 53% favorável à suspensão do calendário imediatamente, né? Mas não foi o que aconteceu, porque passou no Consup. Só que desses 53%, desses 46% que votaram a favor da EAD, somente 28% hoje teriam condições de iniciar essas atividades, que já foram iniciadas, inclusive. E aí o prejuízo vai ser em função daqueles 76 que não tem essa formação, daqueles 40 que não tem um espaço adequado para o desenvolvimento da atividade pedagógica. Outro dado aqui que chama atenção, com relação a quem já trabalhou com o AVA Moodle, né, que é o que tem sido utilizado, que é o que tem sido fomentado a ser utilizado. 32% não tem, dos professores, eu estou falando entre os professores. Então, assim, como que nós vamos exigir desses professores, e aí foi por isso que eu trouxe aquela questão da avaliação deles, né, porque eles serão avaliados, ou melhor, nós seremos avaliados em função de um desenvolvimento de uma atividade que a gente não está preparado. Então, assim, será que nós não estamos indo contra nós mesmos? Vai ser uma avaliação que vai influenciar a nossa progressão? Então, foram alguns dados que eu levantei aí como conselheiro. Votei muito consciente em relação por conta do quantitativo, né, até transcendendo a questão qualitativa, e que a gente precisa tomar cuidado, porque os nossos estudantes, nós estamos numa região que nós temos muitos indígenas, moradores da área rural, né, deficientes, nós temos 75 estudantes atendidos pelo NAPNE. E nós, do NAPNE, porque eu faço parte do NAPNE, não sabemos como vamos atender esses estudantes. A palavra é essa, nós não sabemos, nós vamos por tentativa e erro. Como que nós vamos fazer isso com esses estudantes? Essa é a pergunta.
Com relação a, só para finalizar, com relação a encaminhamentos, então, eu prefiro deixar para o pessoal da diretoria, né, que responde pela sessão, então, ver qual que seria a melhor forma de encaminhamento aí, a partir desses dados, a partir dessas discussões, a partir desses debates, né, e aí, mais uma vez, obrigado aí pelo pessoal abrir esse espaço para a gente poder debater. Patrícia, aqui tem muitos companheiros aí do Instituto Federal do Espírito Santo nos acompanhando. A Lúcia Pazini já mandou até abraço para você aqui e tal, né? Mas ela tem insistido numa discussão aqui muito interessante, ela e outros companheiros, o Ítalo, ela e outros companheiros, que é os estudantes do Proeja, que já fizeram baixo-assinado, que já se posicionaram contra. Então, como é essa reação dos alunos aí? Por que que eles fazem isso? Eles são preguiçosos, não querem estudar? O que é que está por trás dessa revolta dos alunos? Liga o microfone, Patrícia. É fundamental aí trazer o debate do Proeja. Eu acho que a nota, né, construída e divulgada hoje pelo Proeja, ela é muito madura, ela traz elementos importantes para a gente considerar, eles trazem, né, e aí a chamada é que eles querem educação de fato na escola, considerando principalmente o caráter excludente, né, do que está sendo proposto, né? E aí eles trazem elementos assim que a pesquisa que está fundamentando essa posição da reitoria não apresenta para a gente. Eles, olha, nós estamos desempregados, trabalhos informais, em bico, moramos em condições super precárias. Nós precisamos da escola, né, para nos orientar, ter processo de orientação de ensino-aprendizagem, e por isso nós não aceitamos essa forma como a instituição está apresentando a possibilidade de aulas não presenciais com essas atividades. Então, eu acho que é muito amadurecido porque reflete, na realidade, as condições muito objetivas de um setor importante, né, que inclusive faz parte do discurso, né, da popularização da educação, da universalização que os institutos têm, né? E aí, uma outra coisa que eu queria também reforçar, que é o seguinte, porque às vezes fica no debate que são apenas os recursos, porque a reitoria está dizendo que vai gastar R$1 milhão para comprar computadores para distribuir para os alunos, dar um pacote de dados. Isso não resolve o problema, não é só uma questão de entregar para os estudantes esses recursos, né? É por tudo isso que nós já colocamos, os professores que já se posicionaram também, inclusive, né, pela própria experiência que está sendo feita, né, como ela demonstra a crítica que a gente faz, que é excludente, que os professores não estão preparados, que os alunos não estão preparados, nesse momento que a reitoria deveria, né, as reitorias, a rede está preocupada, na realidade, em fortalecer as políticas de acompanhamento dos estudantes, né, da política de assistência estudantil, saber como é que esses estudantes estão de fato, se estão sofrendo risco, se estão, inclusive, sofrendo violência, porque muitas vezes, né, são famílias que estão tensionadas. Aqui na minha casa eu tenho minha enteada é aluna da rede federal lá em Linhares, e ela não quer aula, né, à distância, ela quer a escola funcionando, ela quer os amigos, mas ela não quer essa forma de educação, e é bastante sensível também aos outros alunos, né, que estão em condições mais desiguais. Então, eu acho que na realidade, o que a gente teria que estar potencializando é o processo de organização dos estudantes, dos professores no seu local de trabalho, para intervir nessa realidade com mais qualidade, né? Fazer a cobrança. Eu acho que a gente tem que superar, inclusive, esse traço, né, da legalidade do conselho, né? Fortalecer o debate na base, envolvendo todos os sujeitos desse processo, para a gente, né, dar um salto diferente, tomar uma posição diferente do que está sendo proposto aí. Klaus, aqui muitos comentários sobre os alunos que passam pelo NAP. Tem algum problema? Aluno surdo, autista, que consequências pode ter para esses alunos? Você que está fazendo esse trabalho na sua instituição de ensino, lá no Instituto Federal Tocantins, está fazendo. Foi levado em consideração a realidade desses alunos? A inclusão foi garantida? Existe participação efetiva nesse processo? Ou simplesmente esqueceram desses alunos? Esses estudantes, eles foram totalmente esquecidos. Há uma omissão gritante a esse respeito. Inclusive, é de se chamar a atenção o fato de que a portaria do MEC, que autorizou a utilização do EAD, ela colocou lá o seguinte, no parágrafo 2º do artigo 1º. Será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados,
bem como a realização de avaliações durante o período da autorização de que trata o caput. Então, no âmbito da nossa instituição, não foi observada essa questão. Tanto que é no curso do processo, no curso dessa política, que a reitoria está tentando apagar os incêndios, colocando agora um edital para monitoria, constatando que os professores não foram preparados para essa ferramenta, então agora estão fazendo edital para monitoria, estão constatando que os estudantes não têm recurso para pagar plano de dados, estão fazendo o auxílio emergencial. Mas nós temos elementos ainda muito mais contundentes. Nós temos posicionamentos formais de autoridades da nossa instituição, dos vários campos, indicando claramente que muitos estudantes não estão tendo acesso e que não existe nenhum mecanismo atual de sanar essa problemática. Ou seja, se está colocando que esses estudantes que não terão acesso nesse momento, no futuro, e por meio de uma metodologia ainda incerta, farão reposição. Então, acontece que alguns professores estão conseguindo dar essas aulas em AD aos trancos e barrancos, e posteriormente vão ter que fazer essa reposição para os estudantes que não estão tendo esse acesso. Frise-se, eu estou dizendo que existe posição formalizada de autoridades dos campi expondo essa problemática, inclusive lamentando a queda da qualidade do ensino. E aqui, pessoal, eu queria fazer um alerta. Muitos estudantes não têm condições, por falta de conhecimento do que é o EAD, visto que eles fazem um curso presencial, eles não têm condições de saber como é o ensino à distância. Então, quando se pergunta aos estudantes, você está tendo aulas à distância? Eles dizem que sim. Mas quando perguntados como que são essas aulas, aí eles dizem, os professores que dão aula, eles estão passando trabalhos. Então, isso acaba camuflando a precarização do ensino. E aí eu chamo a atenção com maior vigor para os estudantes que têm condições de ter o acesso via EAD, que eles façam a análise com relação àqueles que não têm. E cheguem nas seguintes condições, da seguinte análise. Eles que têm condições estão tendo um acesso ao ensino precarizado. O ensino que eles estão tendo acesso é um acesso precarizado. E os colegas que não estão tendo acesso nem a esse ensino, não estão saindo ainda mais prejudicados. Então, é importantíssimo chamar a atenção para essas questões do ponto de vista racional. O colega Robson pontuou muito claramente de que metodologia de tentativa e erro é muito danosa para a nossa institucionalidade e para toda a nossa sociedade. Obrigado, Klaus. Valmir, agora eu queria colocar você diante de uma questão muito séria. Está afirmado aí, é bem provável que os alunos que têm necessidades especiais, passam pelo NAP, surdos, autistas, cego, qualquer deficiência física que ele seja, né, que ele tenha deficiência física, ele está super prejudicado por esse processo educativo. O que é que esses alunos, o que é que o Sinasef pode fazer por esses alunos? Que tipo de ação jurídica nós poderíamos fazer? Bem, com relação a isso, foi muito bem abordado, inclusive a gente analisou um requerimento, né, que nos foi encaminhado pelo Robson, a gente também fez uma análise, e o Robson preparou muito bem esse documento, onde ressalta a diversa situação de exclusão de inúmeras pessoas. Temos uma outra situação, por exemplo, a educação dos indígenas, né? Como ter acesso ao ensino à distância para os indígenas. Os alunos nessa situação de especiais, eles estão praticamente excluídos, se não tem
aquelas aulas presenciais na forma praticada. E muitos não sequer têm condições de obter o equipamento necessário. Esses alunos podem fazer reclamação junto ao Ministério Público Federal. E o risco que temos é de ter continuidade de atividades e ainda assim, daqui a pouco, ter que fazer uma nova reposição para esses alunos que reclamarem, ou então aqueles que não têm condições de acompanhar, que são os vulneráveis socioeconomicamente. Então, há um risco, inclusive, de continuar a atividade EAD, contando no calendário, e dentro em breve ter que reclamar uma reposição dessas aulas para quem não teve condições de acompanhar a igualdade de condições com os outros. O que é possível fazer? Bom, cada seção sindical, ou por orientação do Sinasef Nacional, solicitar a suspensão do calendário acadêmico. É uma das alternativas, se não for viável a manutenção, e isso possa trazer prejuízo para um aluno ou para um grupo de alunos, ou até mesmo para os professores que não tenham a prática do ensino à distância, não tem como conseguir continuar com o trabalho remoto. Primeiramente, é importante essa discussão no âmbito da instituição. Então, seria importante o Sinasef Nacional ou via sessões sindicais adotarem as providências junto ao gestor local, junto à reitoria, para tratar do assunto nas instâncias competentes. Além disso, é possível também o Sinasef adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis, seja pela nacional ou até mesmo pelas sessões sindicais, considerando as especificidades de cada localidade e dos alunos que possui. Não se descarta que os alunos também podem ter essa legitimidade de reclamação, tanto para o Ministério Público Federal, quanto até mesmo adoção de ação judicial para evitar um prejuízo maior para cada um deles ou um grupo de alunos. É isso aí. Robson, eu vou lhe colocar aqui um problema que a Laila, lá do Instituto Federal de Minas Gerais, da cidade de Aleijadinho, né, lá de Congonhas, ela colocou aqui para a gente, eu queria que você debatesse. Ela fala que os alunos ligados a comunidades, a tribos, etc., sequer têm como fazer contato. Imagina a sua aula. Você aí tem muita comunidade indígena, tem muita coisa na sua base dessa natureza. Isso é real aí? O prejuízo seria muito sério? Qual é a realidade concreta do Mato Grosso do Sul? Lobão, na verdade, isso passa até por uma questão cultural, né? Eu acho que essa violência, ela beira uma violência cultural, não só por uma questão de mudança de metodologia no ensino, mas também porque invade uma esfera que os indígenas têm uma certa dificuldade em lidar com essas tecnologias, né? É claro que esse trabalho no plano presencial, ele pode ser desenvolvido, mas aí com uma certa cautela, né? Até para a gente não invadir essa esfera cultural. E essa tentativa de aculturamento forçada, e aí, porque a gente tem acesso à internet, porque a gente já tem o computador, porque a gente tem a ferramenta, a gente tentar forçar os indígenas, ou quem mora na zona rural, eu acho que beira a violência, eu acho que está beirando a violência. A gente não tem esse direito de forçá-los a se adaptar a uma tentativa, né? Não é algo que foi pensado, não foi algo que eles pensaram para entrar, não foi um requisito para entrada no IFMS, né? E existe sim, nós temos regiões aqui, como por exemplo, a região de Aquidauana é uma delas, a região de Corumbá, a região de Coxinha, a região de Dourados. Dourados tem a maior reserva indígena urbana do Brasil. Nós estamos falando de uma reserva que tem 25 mil moradores. Então, assim, inevitavelmente, nós vamos acabar atingindo estudantes, né, da instituição nossa em relação a essa questão. Eu acho que a gente precisa pensar, e aí fugir um pouco dessa ideia de uma educação muito tecnicista, muito metódico. Eu acho que a gente precisa pensar a função social do conhecimento, né? A gente tem uma excelente oportunidade de debater questões sobre a dignidade da pessoa humana, a questão da alteridade, da igualdade de oportunidades, e a gente tem perdido essa oportunidade
para tentar suprir uma lacuna que precisa cumprir o calendário, precisa cumprir... Teve professor que levantou a questão de que a gente precisa cumprir esse calendário de qualquer forma, porque tem estudante que vai para o vestibular. Ora, essa não é a nossa função. Eu acho que... Eu cheguei a brincar, eu falei assim, eu achei que a gente estava na página 2, mas nós estamos no sumário ainda, porque eles não entenderam qual que é a nossa verdadeira função aqui na instituição. E eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade nesse sentido. Então, assim, nós temos problemas, sim, com a questão dos indígenas, Lobão, aqui no Mato Grosso do Sul. Patrícia, a gente do Sinasef tem defendido suspensão do calendário e que as nossas instituições se engajem profundamente no combate ao coronavírus. A nossa instituição pode fazer álcool gel, pode fazer álcool 70%, pode fazer sabão, pode fazer sabonete, pode fazer um conjunto de coisas que combate o coronavírus, que salva a vida e se colocar à disposição da sociedade. Como é que você vê isso? Quais seriam os passos para que isso ocorresse? E se aí, Espírito Santo, há necessidade do engajamento das instituições públicas no combate ao coronavírus? Microfone. Inclusive, hoje, nós realizamos uma reunião de professores do nosso campus, por iniciativa de um comitê de mobilização que a gente tem, está tentando dar uma certa articulada, mesmo usando, né, isso que a internet permite, tudo. E nós apontávamos para isso também, assim, no nosso campus, o setor lá, o SEGAC, que tem esse trabalho um pouco de acompanhamento, de assistência, eles estão desenvolvendo uma pesquisa com os estudantes para saber, inclusive, em que condições esses estudantes estão, quais os problemas e tudo. E aí a gente aponta a necessidade de campanha de solidariedade, porque, inclusive, hoje, aqueles que concorreram ao auxílio no início do ano, o pai tinha emprego, mas talvez fosse um emprego precarizado que ele já perdeu em função da quarentena, né? Então, eu acho que é fundamental que a instituição se coloque, inclusive, na defesa da saúde, né, da segurança alimentar dessas famílias, usar a expertise que a gente tem para conversar com as famílias, para, né, você vai gastar R$1 milhão para garantir esses computadores, mas não é para fazer aula e conteúdo e avaliação, que a gente possa colocar essas tecnologias da informação para, de fato, ter nas comunicações, colocar os laboratórios, né, a serviço da produção de álcool em gel. Isso está sendo feito em várias partes, né, do país. Eu acho que aqui também a gente pode dar respostas nesse sentido, repensar, usar esse tempo, inclusive, para repensar como será o nosso retorno, né, exigir dos professores, inclusive, processos outros de planejamento, mas não fazer um improviso para manter um calendário que por si só já está comprometido. Eu acho que isso é fundamental, que a gente possa, né, tensionar as reitorias e todo mundo para repensar de fato qual é o nosso papel social, qual é a importância da escola. A importância da escola nessa conjuntura de pandemia, que tem gente morrendo e que vai morrer muito mais porque o governo Bolsonaro está apostando, inclusive, nisso, né, numa política genocida, não é essa de aparecer apenas com esse pacote da educação à distância precarizando, ajudando, criando ciladas, inclusive, para os profissionais da educação, porque o que está no horizonte é o ajuste fiscal, é a redução da força de trabalho, e a gente está dando, inclusive, as armas para o governo. E outra coisa, até eu queria dialogar com uma pergunta que foi colocada aí, é o uso também de como que as nossas aulas vão para a internet. A gente sofre hoje, né? Tem um tensionamento dentro da escola, que é a história da escola sem partido. Eu sou da área da sociologia, das humanas, eu trabalho com teorias, aí você pega uma aula minha de 20 minutos com teorias, e aquela aula pode ser recortada, inclusive pode ser usada, tá certo? Usar a imagem do professor para fazer, né, fake news. Eu acho que isso é um outro elemento que a gente tem que considerar. No Piauí mesmo, hoje, as escolas particulares que começaram a fazer as aulas online, os pais que têm orientação política diferenciada invadiram a aula das principais escolas particulares da cidade, indo contra os professores. Foi uma balbúrdia, inclusive, que teve que ser finalizada a aula. Então, eu acho que a gente está sob muitos riscos e não é o pacote da EAD que vai resolver o problema, né, de garantir o calendário. Eu acho que a instituição, ela precisa, né, agir de forma diferente. Aí eu gostaria de reforçar a questão do Enem. Eu acho que o papel do CONIF, o papel das reitorias, é ser um agente ativo na cobrança da suspensão do calendário do Enem, para considerar a realidade dos estudantes, né, das escolas públicas, e é um agente político muito importante que poderia jogar um peso forte nesse debate, porque o MEC só está a serviço da iniciativa privada, transformando a educação em mercadoria. Esse é o compromisso, né, o projeto político desse governo.
Obrigado, querida. E aí, meu querido advogado, doutor Valmir? A gente está com esse problemão, enfrentando um processo difícil. Qual o conselho que você daria hoje às seções sindicais que estão atravessando essa ameaça, esse chamamento? Porque, por um lado, vem aquela acusação de que nós não queremos trabalhar, né? Por outro lado, vem a acusação de que nós estamos fazendo corpo mole. E nós estamos preservando a defesa da vida e do combate ao coronavírus. Qual é o seu conselho, então, meu querido, para essas seções sindicais que estão com esse desafio? Liga o microfone, Valmir. Bem, conforme salientado anteriormente, o nosso conselho, nesse momento, é fazer a discussão via sessão sindical, em âmbito local, em cada uma das instituições. E a assessoria jurídica nacional fica à disposição para contribuir nesse trabalho. Primeiramente, é importante fazer essa discussão política, no âmbito administrativo. Se não surtir o resultado esperado, considerando a realidade de cada localidade, bom, aí é cabível outros meios que a assessoria jurídica nacional também se coloca à disposição para os encaminhamentos, inclusive em atuação em conjunto, assessorando e dando suporte necessário para a assessoria jurídica local da seção sindical. E ficamos à disposição naquilo que for necessário. A gente tem conhecimento que vários institutos federais, inclusive, já suspenderam o calendário acadêmico. Eu passei uma relação para a direção nacional de algumas que eu consegui verificar. Talvez pela atuação política se consiga resolver em algumas instituições. Outras talvez sejam mais recalcitrantes, mas a gente fica à disposição para dar o suporte, para continuar acompanhando, dando a orientação e também participando de forma conjunta com a seção sindical e a sua assessoria jurídica local. Assim como sempre estamos à disposição da DN naquilo que nos for solicitado e demandado. Obrigado, querido Klaus. A dificuldade está posta por todo mundo. Vocês estão vivendo isso. Existe hoje algo que pode ser feito no sentido de vocês realizarem uma reunião do Consuper? Nós temos condições de ajudar nesse sentido? Qual a tarefa que você coloca para a comunidade do Instituto Federal de Tocantins, para os alunos, professores, técnicos administrativos? O desafio maior é nós ampliarmos a ótica de que não cabe outro raciocínio senão o raciocínio solidário. O EAD, ele apresenta uma roupagem sedutora. Com o EAD, você não atrasa o calendário, você não tem impacto em férias, então sua passagem eventual para aqueles que compraram passagens para férias não serão impactadas. Então, tem uma lógica muito sedutora. E se o EAD fosse plenamente viável, ninguém estaria aqui levantando a voz para questionar. Então, é importante nós termos o raciocínio solidário, de que o EAD pode ser interessante para alguns, mas pode ser extremamente penalizante para outros, tanto do segmento docente quanto do segmento discente. Existem professores que não têm familiaridade, não foram preparados, existem estudantes que não têm a mínima condição de acompanhar. Então, o raciocínio solidário, nesse momento de pandemia, é o maior desafio. Nós estamos aqui questionando posições técnicas. Não são opiniões, não são achismos. É fato que parte dos nossos alunos estão à margem do processo. E não existe nenhuma posição das instituições em como tratar deles. Esse é o grande desafio, o raciocínio solidário e, mais do que isso, alheio a qualquer politização. Nós temos que ter um debate franco, claro.
No nosso caso, nós estamos sendo tolhidos desse debate no âmbito do Conselho Superior. Eu fui eleito representante pelo segmento docente. Eu sou representante do Conselho Superior. E é muito grande a minha insatisfação e frustração por não poder dar uma satisfação para aqueles que me elegeram. Então, o debate ele está passando longe do Conselho Superior, por uma decisão estritamente monocrática do reitor. Então, nós devemos ter um debate franco, claro, por meio de raciocínio metodologicamente posto, um raciocínio solidário. Nós temos que fazer de tudo para resolver isso no campo político, como colocado pelo doutor Valmir. E vai ser muito, muito triste se o judiciário tiver que dar uma resposta para a omissão da instituição para esses alunos que estão ficando à margem do processo. Então, o que nós precisamos de suporte, Lobão, nesse sentido, é de convencer o óbvio, de que o Conselho Superior tem suas competências e de que deve ser respeitado, bem como o desafio de colocar para todos os servidores dessa rede federal de educação profissional e tecnológica, de que nós, nesse momento, devemos ter um debate solidário, olhar para aqueles que não têm aquelas condições que eventualmente nós tenhamos, e deixar de lado o ego. Obrigado, querido. Agora vamos para a rodada final. Nós estamos com 1 hora de live, 1 hora e 5 minutos. Chegamos a superar 100 pessoas aqui assistindo a gente ao vivo. Foi a live de maior presença ao vivo nossa, né? Nós chegamos a mais de 30 compartilhamentos e com certeza ela vai atingir mais de 3 mil pessoas, com certeza absoluta. Você vai ver isso. Os números serão impressionantes dessa live. E eu queria começar, né, fazendo a rodada final com meu amigo Robson. Robson, qual é o recado que você dá para a sua base? O que é que você, nesse momento, como representante do Conselho Superior, que está envolvido nessa batalha, o que é que você tem a dizer para a sua base especificamente, e um pouco do Brasil todo, que está querendo, desse debate, tirar experiências concretas para levar adiante? Fique à vontade, Robson, fazer a sua despedida, inclusive. Fique em casa, né? Eu acho que a gente tem enfrentado tanta pressão nesse sentido, né? Eu acho que é sempre bom a gente deixar registrado. A professora Patrícia comentou sobre a questão da segurança jurídica dos docentes, né? A partir do momento que a gente vai para esse mundo virtual, né? E aí o prejuízo, na verdade, ele transcende a questão legal. Eu acho que passa a ser uma questão moral, e aí para você reverter isso, para você reverter esse prejuízo depois que for para a rede, eu acho que é extremamente prejudicial e traumático. Eu acho que a gente tinha tudo para a gente ir por um caminho e a gente está indo por outro, que pode prejudicar os nossos docentes. Com relação ao momento, né, o Klaus colocou bem, não é o momento da gente pensar a meritocracia, não é o momento da gente pensar essa questão de colocar os estudantes no mercado, ou no mundo, ou no vestibular, enfim. A gente precisa pensar a questão da solidariedade e do acolhimento. Eu acho que, pensando uma educação mais humana, né, eu acho que essa que é a ideia. Eu queria dizer, então, para o pessoal aí que aqueles 53%, né, que confiaram num debate amplo no COSUB, e que, infelizmente, a gente não conseguiu eu não vou falar vitória, mas esse voto da maioria, né, apesar de termos alguns colegas que fizeram essa reflexão em face do que a gente já colocou aqui para a gente debater, mas dizer para eles que eles não estão sozinhos, né, dizer para eles que a gente precisa continuar na luta. Ninguém disse que seria fácil, ninguém disse que resistência é fácil, né? Ninguém disse que estar desse lado, estar do lado das minorias é fácil, ninguém disse isso, e a gente sabe dessa responsabilidade, dessa dificuldade, e dizer para eles que podem continuar contando com a gente, né? Eu torço para que a sessão nossa traga esse debate, porque ainda não veio, né? Ainda não veio o debate via sessão, esse debate aconteceu de uma maneira abrupta, nos conselhos, e aí foi para o COSUP, e em menos de 15 dias a gente já está com as atividades não presenciais funcionando a todo vapor
no IFMS. Então, eu queria deixar esse recado, dizer para eles, vamos ter força, né, para a gente continuar na luta. Um abraço. Globão, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que toda a companheirada agradece, porque é um debate que a gente vai precisar travar a partir de agora, já vem travando e vai precisar travar ainda mais, dadas essas condições que a própria Patrícia já colocou, né, das intenções, né, que estão por trás dessa proposta vinda desse governo. Então, a gente precisa, não tem como a gente fugir desse debate político. É isso. Obrigado, querido. Foi um aprendizado muito grande para a gente. Obrigado pelo trabalho que você está fazendo no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, pelo seu compromisso, pelo seu trabalho enquanto membro do Consuper. Você nos representa nessa batalha. Patrícia, a sua responsabilidade aqui não é pequena. O seu instituto é o instituto do presidente do CONIF. E ver o presidente do CONIF dar mau exemplo, né, não levar em consideração tudo aquilo que nós debatemos aqui hoje. Então, qual é a sua, querida? A sua reação diante disso? O que é que você pode dizer para o conjunto dos servidores públicos do Instituto Federal do Espírito Santo? Do reitor, que devia ser exemplo do Brasil, qual é a sua impressão desse processo? É bem complicado, assim. Eu acho que hoje cedo, né, pensando sobre isso, a gente está passando nesse momento, eu acho que não sou eu que estou falando, vários estudiosos têm colocado, né, é a pior crise do sistema capitalista que a gente está vivendo nesse momento. Né? Em diferentes países, os governos têm tentado atuar nessa conjuntura, né, tentando preservar vidas, né, decretando a quarentena, e a gente está atuando numa conjuntura muito nova, muita coisa surpreende a gente. Eu acho que isso, primeiro, é um elemento orientador, assim, dessa situação. E no nosso país, assim, o que tem, o governo federal, na realidade, tem jogado de uma forma para deixar a população brasileira numa situação de incerteza, né? Porque o que o governo faz, o que o Bolsonaro faz, é apostar numa política genocida, né? Porque nesse momento que é para preservar a vida das pessoas, o que a gente tem? É o governo apresentando políticas no sentido de facilitar o desemprego, né? Facilitar que os trabalhadores percam seus salários, que as suas jornadas de trabalho sejam reduzidas. Né? Isso tudo já é um caldo por si só muito desafiador para o conjunto da classe trabalhadora. Para o serviço público, é ameaça de redução de salário, é ameaça, né, cada vez mais a gente vive em condições precarizadas de trabalho. E aí, no campo da educação, né? E aí, assim, a minha situação em relação ao reitor do IFES, né? É a surpresa, porque vai no sentido, na realidade, de precarizar a educação, né? Vai no sentido dessa política que é contra os interesses do conjunto da classe trabalhadora. Então, para a gente, eu acho que fica a necessidade de pautar isso, de resistir, de atuar nessa conjuntura, de se organizar para o local de trabalho, de fortalecer as nossas estruturas de representação, para dizer que a gente é contra, tá certo? Apresentar todos os óbitos que estão colocados aqui. Se, de fato, a gente defende um projeto de educação que seja socialmente referenciado, que procure, de fato, educação de qualidade, principalmente para os setores mais pauperizados da nossa sociedade, transpor, fazer essa substituição de aula vai contra tudo isso. E por isso, né, é preciso não aceitar, botar mais gente nesse debate, levar os estudantes juntos. Né? O que a gente tem que cobrar, na realidade, é política de saúde nesse momento, é a testagem, é garantir segurança. O que a gente tem que cobrar também é renda para os trabalhadores, para os pais, inclusive, dos nossos estudantes, é cobrar esse governo político que, de fato, garanta a nossa vida. Porque a quarentena, eu queria terminar reforçando com isso, é para salvar a vida dos trabalhadores, é para salvar a vida do nosso povo, não é para precarizar a educação, e a Rede Federal de Educação não pode cair nessa armadilha. Obrigada, gente. Obrigado, Patrícia. Foi um aprendizado muito enorme, suas contribuições foram excelentes, e aqui os comentários aqui de lado não me deixam mentir, né? Klaus, então eu queria que você, vivendo esse momento difícil, que vocês vivem lá hoje em Tocantins, com intervenções, com o reitor que não convoca com super, você passasse aí as suas considerações finais, você mandasse seu recado para a sua base e para o conjunto do Brasil todo. Né? Fica à vontade, Cláudio. Obrigado, Lobão. O recado é no sentido de ampliar o esclarecimento. Que o fomento ao debate seja feito em todos os ambientes possíveis hoje. É muito importante que os professores conversem com os estudantes e vice-versa, para buscar um amadurecimento dessas questões. Os estudantes precisam ser instigados a responder à pergunta: compensa seguir
o ensino precarizado, não tem um atraso no calendário, compensa com o ensino precarizado? Os professores devem responder um outro questionamento. É justo ser cobrado por algo que você não tem condição de executar? O ensino que você está prestando nesse momento é possível de ser executado conforme você consegue fazer? E essa metodologia não será um instrumento que pesará contra você, professor? Nós temos aqui, chegou para a nossa sessão sindical IFTO, um posicionamento formal da administração, lamentando a qualidade do ensino. Veja, pedimos que tenham paciência quanto à qualidade das aulas. Isso, um posicionamento formal para um estudante. Ou seja, a instituição assume a precarização. E um outro ponto, quanto aos discentes que não estão tendo acesso, decidimos, em reunião com os coordenadores de cursos, que, na volta às atividades presenciais, esses casos serão analisados e, sendo procedentes, serão disponibilizados meios de recuperação desses discentes. Então, professor, você que está vendo essa live, você vai compactuar com essa situação? Você dá uma aula precarizada agora e depois ter que repor essa aula, trabalhando 2 vezes, como vai ficar o seu processo de avaliação nesse cenário? Então, nós vivemos hoje uma situação juridicamente muito frágil, e as instituições não têm condições de responder a essa questão, vista a forma que está sendo levada, vista a forma que está sendo conduzida a questão. Eu deixo aqui uma palavra de compreensão aos gestores. Eu entendo a cobrança que vocês estão sofrendo. Eu entendo a pressão que vocês estão recebendo dos vários setores, dos professores, de alunos que não querem ser prejudicados, que estão no final da sua graduação, de setores do governo. No entanto, eu peço que deixem a politização de lado e observem as questões racionais, metodológicas, técnicas, que sejam pontuadas as questões técnicas, os pontos de problematização, e que se busque resolver esses problemas. Está posto, está claro, está evidente que, pelo menos no âmbito do IFTO, e eu acredito que essa é a grande regra, o ensino à distância já se demonstrou insuficiente, já se demonstrou impossível de atender a essa situação. Valeu a tentativa. Se era para fazer a tentativa e erro, já foi feita a tentativa e já se demonstrou infrutífero, fracassada a metodologia. Agora fica a pergunta, nós vamos insistir no erro? Nós vamos ficar olhando nossos alunos à margem do processo, marginalizados, e não vamos fazer nada? Ficam, então, aqui esses questionamentos. E, mais uma vez, não culpem o sindicato por uma politização. Nós estamos debatendo aqui do ponto de vista técnico, do ponto de vista da lógica racional. Nós não queremos impor aqui uma mentalidade, uma visão, uma ideologia. Nós queremos atender a sociedade conforme ela merece ser atendida. Eu queria agradecer a você, foi bom demais trazer essa experiência de Tocantins, nos colocar nesse processo, servir de exemplo para o Brasil. E, para terminar a nossa saudação, vamos dar aqui o nosso último recado ao companheiro Valmir. E, Valmir, um recado então agora, sabe para quem, Valmir? Valmir caiu, exatamente quando ele ia dar o recado. Então nós estamos chegando ao fim do nosso debate. Nós vamos ter que terminar sem Valmir, sem o recado final de Valmir. Quando a internet cai, é assim, coisas ao vivo tem disso. Eu queria agradecer a todos vocês. Foi muito bom. Tivemos aqui o tempo todo em torno de 100 pessoas assistindo ao vivo. Tivemos mais de 30 compartilhamentos. É um momento importante dessa discussão. Parabéns a todos nós e continuemos na luta. Amanhã começa uma nova equipe aqui fazendo esse trabalho. Durante essa semana que eu não estou de plantão, eu retorno só daqui a 8 dias. E o trabalho de amanhã eu já deixei pronto com os companheiros das escolas militares. Estão sendo obrigados a trabalhar. Então, os companheiros das escolas militares vêm aqui
mostrar a realidade deles, que estão indo ao local de trabalho, dando aula como se nada tivesse acontecendo nesse país, seguindo rigorosamente a cartilha de Bolsonaro, que pretende, com essa posição, dizimar a nossa sociedade. Então, parabéns a todos nós e vamos continuar na luta. Viva a luta dos trabalhadores, pessoal. Tchau, galera. Tchau. Dá um abraço aí para todo mundo. E ninguém sai agora, não.